Oi, gente, tudo bem? Então, vamos dar sequência aí no capítulo 5, falar um pouco do modelo do Heck-Cheroli. Então, a ideia aqui, a gente não foi para o capítulo 4, que vai falar do modelo do Ricardo Wiener, né? Mas eu vou passar rapidamente para vocês entenderem um pouco como foi evoluindo o pensamento clássico e chegando no que a gente já chama de teorias neoclássicas, né? O Heck-Cheroli seria uma delas. Antes de falar um pouco disso, eu queria mostrar esse gráfico para vocês, fazendo um gancho a partir da aula passada, que vai falar da participação, né, das exportações mundiais por setor, certo? Então, a gente viu, né, que os países da América do Sul são muito intensivos em produtos agrícolas, e então aqui é importante notar que por mais que o país exporte muito produto agrícola, né? Todo mundo fala que o Brasil é o celeiro do mundo. A gente vai entender hoje um termo, né, da ótica da perspectiva de Heck-Cheroli. A relação terra-capital ou terra-trabalho no Brasil, ela é muito alta. Então, faz sentido o Brasil exportar produtos intensivos em terra, no caso, que seriam produtos agrícolas, mas por mais que se exporte muito, veja a participação, né, qual é o mercado que a gente teria para ocupar nas exportações mundiais. É praticamente um nono aqui, né, ou 20%, se você quer considerar ali, de 18 trilhões, 2 de 18 trilhões, um pouco menos que isso, desculpa, um pouco mais que um décimo, na verdade, desse comércio internacional, desse volume de comércio. Aí você me fala, não, mas o Brasil também exporta produtos, minérios e combustíveis, então a gente também participa aqui desse mercado, sim, mas mesmo assim, né, olha como é importante a gente falar de padrões do comércio e a gente entender quando a gente vai falar depois nas teorias críticas, né, dos termos de troca, porque não adianta você exportar só um grande volume de produtos, né? Aqui a gente está falando em termos de valor, então é a receita das exportações. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer para vocês. E no outro gráfico, né, a gente aqui já está vendo um nicho das transações internacionais, que são as exportações de serviços, né? Então, vejam bem, né? A gente aqui está falando de um volume muito menor do que considerando as exportações de mercadorias. Então, aqui a gente está falando de 18 trilhões. Aqui a gente está falando de 5 trilhões de dólares, né? É muito menor esse mercado, mas note que é um mercado em ascensão, né? Que vem crescendo desde 2018, desde 2008, desculpa, e é um mercado que gera muitos empregos. Então, quando a gente fala de turismo, por exemplo, né, o potencial de empregos que podem ser gerados no turismo, em comparação com alguns outros setores que são muito mais mecanizados, geração de empregos diretos e indiretos, é muito grande. Então, esse é um setor que deve-se ficar atento, né? Vocês têm que, quando ouvir falar de comércio internacional de serviços, lembrem de transporte, frete, né? Não só isso, todo tipo de consultoria internacional, serviço de manutenção, serviço de pós-venda, e tudo isso, né? O comércio internacional é um setor em ascensão, tá? Falando um pouco do Ricardo Wiener, o que ele evolui em relação ao modelo do Ricardo? Ele ainda continua sendo na linha mais clássica, liberal, a gente pode falar disso, e ele evolui porque, ao invés de considerar só um produção, ele é um modelo que já considera os 3 fatores de produção, que é terra, capital e trabalho, mas terra e capital, eles são considerados fatores de produção específicos, ou seja, eles não são móveis entre os setores. Eu não posso pegar o capital, né, e usar em outro setor. E trabalho, sim, haveria essa mobilidade, tá, entre esses 2 setores. Então, a conclusão desse modelo é que o país mais produtivo nos setores em que se dispuser
em que dispuser de mais recursos específicos, capital ou terra, então ele vai ser mais produtivo nesses setores e, consequentemente, ele vai ter ganhos, né, no comércio internacional. Uma outra sofisticação desse modelo é que ele já prevê conflitos distributivos dentro do país, em que Heck-Cherolin isso vai ficar mais evidente, né? Então, muitos produtores dos bens que vão ser voltados para exportação, nos setores produtivos, eles serão beneficiados e, portanto, favoráveis à liberalização comercial, enquanto que os produtores que vão ser prejudicados, vão sofrer com a concorrência internacional, né, eles vão ser contrários à liberalização do comércio. Então, o teorema, entrando já em Heck-Cherolin, né, é um teorema que foi desenvolvido em 2 artigos separados, na verdade, o artigo de 1919 do L. Heckscher, e depois em 33, né, o Olin, ele divulgou mais essas ideias. E o que ele pressupõe? Bom, partindo um pouco do modelo do Wiener, a grande diferença aqui é que ele considera ainda 2 fatores de produção, né? Só que ele considera até capital e trabalho fatores móveis, ou seja, a perfeita mobilidade de fatores, de modo que para eles não importa tanto se um trabalhador ele aprendeu a fazer uma coisa, né? Do ponto de vista do modelo, você poderia facilmente alocar um trabalhador em vários setores e o capital da mesma maneira. Eu volto naquele ponto que eu fiz na aula passada. Não é uma questão do quão real é o pressuposto, porque isso é um pressuposto quase irreal, né? Mas o que a gente está tentando entender aqui é a quais resultados esse modelo leva, né? E, de uma maneira geral, o modelo ele vai prever, então, no primeiro ponto, que cada país vai se especializar e vai exportar, ou seja, ele vai ser mais competitivo, certo? No bem que requer a utilização mais intensiva do seu fator de produção relativamente mais abundante. Não é simplesmente o fator de produção mais abundante, né? Aqui é importante entender isso. Então, um país rico em capital, relativamente à terra e ao trabalho, ele vai exportar produtos capital intensivos. O exemplo clássico de país rico em capital é o Japão. Então, o Japão, relativamente à terra e relativamente a trabalho, ele é mais intensivo em capital. Então, por isso, ele iria exportar, espera-se, né, a pauta de exportação desse país seria de se esperar que seriam produtos intensivos em capital. Pegando, por exemplo, do Brasil, o Brasil ele é um país que relativamente ele tem mais terra em relação à capital e em relação ao trabalho. Então, a expectativa era que o Brasil ele exportasse produtos intensivos, né, em terra e recursos naturais. Então, nessa visão, todos os países seriam beneficiados em termos absolutos, a gente já fez um pouco essa discussão, mas você vai ter distributivos que vão favorecer determinados setores. Quais são esses setores? Ora, os proprietários dos fatores de produção relativamente mais abundantes, né? Então, os proprietários de terra no Brasil, eles seriam beneficiados com a liberalização comercial, e é justamente isso que acontece hoje, né? A gente tem a bancada agrícola, né, a bancada ruralista, que ela é favorável à abertura econômica. Então, você vai ver a articulação de vários setores, a Associação Brasileira da Cana-de-Açúcar, a Associação Brasileira do Suco de Laranja, a Associação Brasileira do Frango, enfim, vários setores que estão relacionados à produção agroindustrial, eles são favoráveis à abertura comercial do Brasil, e não só do Brasil, na verdade, de outros países, eles brigam por isso internacionalmente, por quê? Porque o Brasil é muito competitivo nesses setores, certo? E aí, justamente, o comércio nacional vai beneficiar esses proprietários. Então, a tecnologia, ela, aqui nesse caso, ela é considerada a mesma, né? Então, tanto faz, ela é perfeitamente móvel. O comércio de bens, ao longo do tempo, ele vai equalizar o retorno de salários e lucros para cada fator de produção.
E esse teorema de equalização do fator preço, o Krugman fala um pouco, e eu até coloquei um comentário lá da convergência de preços, ele é muito, muito importante, né? A ideia de que, como o pressuposto é de que eu posso usar o recurso, o capital, em qualquer setor, a perfeita mobilidade, com o tempo vai haver, então, uma equalização, uma convergência em relação a salários e lucros. Por quê? Porque o país, ele aplicaria uma relação ótima, né? Então, eu estou falando aqui de um modelo idealista, não é real, mas haveria, é como se, aquilo que eu falei, a planilha do Solver chegasse na combinação ótima de capital, da proporção de capital em relação a trabalho, de modo que esses preços, eles se equalizariam, certo? Novamente, eu quero reforçar para vocês, isso não ocorre na realidade. A gente vai terminar, né? Ele termina o capítulo falando um pouco de verificações empíricas desse modelo. Mas é preciso entender que isso é um teorema, isso é um modelo mental, aonde eu iria parar se o mundo fosse assim, aquela ideia do mapa. Então, o mapa é isso, não é que isso ocorreria na realidade, mas no limite, onde esse modelo levaria? Ele levaria isso, a uma equalização de salários e lucros, né? E o comércio de bens, ele seria uma forma indireta de comercializar, tem gente que usa esse termo, mas é comercializar o mais correto, os fatores de produção contidos nas mercadorias. Eu coloquei um vídeo para vocês lá no Cigar, falando sobre a água virtual. Essa é uma discussão bem interessante, né, e recente, então depois dê uma olhada nisso. Quando a gente vem, então, para a realidade, então, veja, antes de 1950, gente, vocês precisam entender que era um mundo em que mal existia calculadora. Então, assim, os economistas, né, desde Adam Smith, a gente pode falar de uma linha de pensamento que foi de economistas, eles tinham muitas ideias e viam o mundo de determinadas maneiras, mas você não tinha ferramentas para entender, para transformar em dados isso. Os dados que a gente tem macroeconômicos, eles começaram a surgir a partir de 1950, no pós-guerra, né? E aí, em 1953, que o Leontiev, que é um grande economista, ganhador de prêmio Nobel, ele vai tentar fazer a verificação empírica dessas teorias, vai entender o que os países importam, o que os países exportam, será que isso faz sentido, né? E ele encontra que o comércio internacional ele vai se desenvolver mais entre nações mais desenvolvidas, cujas dotações fatoriais, ou seja, as relações dos fatores de produção, eles não são tão diferentes, ou seja, não são economias tão complementares. Então, isso foi muito intrigante para a época. No fim, ele estava falando que, olha, a teoria faz sentido, mas na prática não é isso que acontece entre os países. E há um grande questionamento das vantagens comparativas. Então, questionando-se o que, afinal, então, explicaria as trocas internacionais. Bom, isso vai ser uma discussão para a nossa próxima aula. A ideia agora, nessa segunda aula, a gente vai consolidar, nessa terceira aula, na verdade, a gente vai consolidar os conceitos, discutir um pouco os exercícios, falar um pouco dessa teoria, mas a grande resposta que veio mais para frente, algumas décadas depois, né, é que, olha, na verdade, a grande vantagem comparativa dos países não vem necessariamente de fatores domésticos, mas tem a ver com aplicação de tecnologia, diferenciação de produtos, rendimentos de escala, e aqui entra uma questão do Romberg lá da aula anterior, o que é ganhos de escala, né? Então, a gente vai falar de tudo isso na próxima semana. Então, aqui a gente já começa a ter o desenho, né, o fortalecimento de duas grandes linhas teóricas. Uma, então, que é a abordagem liberal, que vai falar dos ganhos absolutos, os ganhos comparativos no comércio internacional, da maximização da riqueza, especialização econômica, produzindo ganhos de eficiência produtiva na renda nacional, reduz preço, gera emprego,
usa de maneira eficiente os recursos escassos e aumenta a possibilidade de consumo. Então, esses são todos termos muito presentes na abordagem liberal. E a abordagem protecionista, que a gente vai ver também nas próximas aulas, ela vai recuperar um pouco alguns argumentos de List, né, o argumento da indústria nascente, e vai falar, então, também sobre ameaças à autonomia nacional, a segurança nacional, segurança alimentar, o bem-estar, vai reforçar as assimetrias, não o quanto que o país está em relação ao que ele não estaria sem o comércio, mas, puxa, por que o outro país ganha tanto e eu ganho tão pouco no comércio, né? Essa assimetria nas relações, os ganhos relativos e a discussão da divisão internacional do trabalho. Então, hoje a aula foi bem curtinha, mas é para a gente assentar um pouco algumas questões que a gente tinha antes disso, tá bom? E espero que tenha dado certo aqui a gravação no Google Drive. Até semana que vem, gente.